Olá pessoal, tudo bem? A série Treino em Foco Análise de Artigo está aí novamente nessa quinta-feira e hoje nós vamos analisar um artigo bem interessante avaliando que tempo nós podemos usar para medir a frequência cardíaca por palpação após o término do esforço. Nós podemos ficar 1 minuto após o término do esforço fazendo a medida por palpação da frequência cardíaca? É o que nós vamos ver no artigo de hoje. Bem, como eu já fiz na chamada, pessoal, esse é um artigo que, na verdade, no Treino em Foco eu já gostaria de ter apresentado há algum tempo atrás, mas a gente ficou segurando, comentou em algumas postagens do Treino em Foco, mas ficou segurando para justamente falar nessa série que nós lançamos aí, que nós estamos com essa semana temática de Treino em Foco Análise de Artigos. Mas vejam bem, eu estou aqui com o artigo na frente, então, e o título do artigo é Validação do tempo de mensuração da frequência cardíaca após esforço submáximo, nas intensidades de 50% e 80%. Então esse trabalho foi liderado pelo professor Marins, junto com outros colaboradores. É um trabalho bem interessante porque ele faz uma pergunta básica. Se nós vamos medir a frequência cardíaca não por um cardiofrequencímetro, mas por palpação, seja de carótida, radial, temporal, qualquer outra artéria que nos permita fazer essa medida da frequência cardíaca. Se nós pararmos o esforço para fazermos essa mensuração, por quanto tempo nós podemos ficar parados fazendo essa mensuração sem que haja um decréscimo significativo da frequência cardíaca? Que ela venha a não representar mais o real esforço físico feito. Isso é uma lógica bem interessante. Eu vou partir aqui para analisar o artigo com vocês, para a gente pegar essa instrumentalização de ler artigos e estudar os artigos. Fiz alguns apontamentos e vou postar no nosso grupo no Face, como sempre estamos fazendo essa semana. Então a parte do resumo eu não vou comentar aqui com vocês, embora eu tenha algumas coisas apontadas aqui já no resumo. Eu vou direto para o primeiro tópico importante aqui, o capítulo Introdução. Então aqui no capítulo Introdução tem alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês. Então vamos ver aqui. No primeiro momento existe uma frase aqui colocada pelos autores da seguinte forma. Para se controlar a intensidade do trabalho é possível utilizar-se diversas estratégias, como curva de concentração de lactato, o limiar ventilatório, consumo de oxigênio, ou índice de percepção de esforço, a escala de Borg e, por fim, a frequência cardíaca. Então, existem alguns instrumentos para que a gente possa mensurar a intensidade do esforço físico. Aí ele faz alguns comentários em relação a esses instrumentos. As 3 primeiras formas de controle de intensidade são excelentes instrumentos. Porém, no Brasil, devido ao alto custo do seu emprego, não são formas usuais de controle, devido ao alto valor para conseguir adquirir um instrumento desse de medida. Faz um comentário também sobre o índice de percepção de esforço, apesar de apresentar uma razoável correlação com os parâmetros fisiológicos já mencionados, é dependente de uma correta interpretação da escala por parte do praticante. Então isso acaba, por um motivo ou outro, limitando a possibilidade de utilização desses instrumentos. E aí ele coloca, finalizando esse parágrafo, que o elemento mais útil, ele coloca, inclusive no parágrafo à frente, ele coloca que o elemento mais útil para se utilizar é a frequência cardíaca, já que não corre esses riscos. A frequência cardíaca passa a ser o principal fator de controle de carga de treino, por sua alta correlação com o VO2 e principalmente sua praticidade de mensuração via sistema de monitorização direta com cardiotacômetro, no caso um cardiofrequencímetro, ou por palpação. Então, diante dos métodos existentes, a frequência cardíaca é o que apresenta menor custo e também uma ótima aplicabilidade e baixa dependência do usuário para ser executado, principalmente se usar um cardiofrequencímetro. Ele coloca alguns pontos aqui nesse sentido, tentando fazer um argumento forte em apoio à utilização da frequência cardíaca como um instrumento de mensuração de carga de esforço, aeróbio, obviamente aqui. Nos últimos anos, com o surgimento de aparelhos pessoais de monitoramento cardíaco, os cardiotacômetros, que ele vem chamando aqui os cardiofrequencímetros, revolucionou-se o emprego desse parâmetro fisiológico de controle da intensidade do esforço físico. Infelizmente, não o torna acessível à maioria dos praticantes de exercício físico devido ao custo também. Embora não um custo tão elevado quanto os outros instrumentos, ainda tem um custo
Então esses cardiofrequencímetros ainda apresentam uma certa limitação na questão financeira de serem aplicados. Então ele vai desenvolvendo um texto, e é sempre essa ideia do texto, levar o leitor a entender os pressupostos que mostram a relevância do trabalho, aqui nesse capítulo de introdução, mostrar a relevância do trabalho. Então ele vai argumentando alguns aspectos, usando a literatura para apoiar esses argumentos, até chegar ao ponto final do objetivo do trabalho dele. Ainda dentro dos argumentos, os autores colocam o seguinte: o primeiro ponto de mensuração, a artéria carótida, apresenta como principal vantagem a facilidade de percepção do batimento cardíaco, porém pode desencadear um efeito de bradicardia devido à compressão de estrutura baroreceptoras existente nessa artéria, reduzindo significativamente a frequência cardíaca no pós-exercício. Então exige-se para a pessoa fazer o monitoramento da frequência cardíaca por palpação de carótida um treinamento adequado para que ela não venha palpar com demasiada pressão e isso possa gerar um efeito bradicardíaco durante a mensuração, baixando então o real valor da frequência cardíaca. Então ele vem colocando que o monitoramento por palpação é o mais simples, pois não há custo adicional nenhum, desde que haja um treinamento adequado da pessoa ao executar essa medida. Ele vai encaminhando então no sentido dos objetivos do trabalho dele. E tem uma outra frase que eu achei interessante comentar com vocês. Já a mensuração da artéria radial não apresenta nenhum tipo de problema com resposta baroreceptora, sendo de fácil localização e palpação, independentemente do ritmo cardíaco, sendo então a mais indicada quanto ao uso da técnica da palpação. Então existem várias artérias que são possíveis de serem mensuradas a frequência cardíaca e existem alguns pontos limitadores de algumas delas. A palpação de carótida sendo muito pressionada há um efeito bradicardíaco. A temporal, algumas pessoas acham uma certa dificuldade de identificação. A radial parece ser a mais simplória, e inclusive artérias na região da perna ou do pé podem ser utilizadas, mas são um pouco usuais quando da prática do exercício físico. Então ele vem descrevendo todos os métodos, vem apresentando a frequência cardíaca como um método adequado, vantajoso se avaliar o grau de esforço físico aeróbio, e apresenta a palpação como um método mais simples. E ele vai decorrendo agora para os objetivos final. Vou ler o último parágrafo, é bem grande, mas para poder citar para vocês, esclarecer para vocês o desfecho final dessa introdução dele. Para a mensuração da frequência cardíaca por palpação, é necessário que o atleta interrompa a sua atividade física para então fazer a tomada do pulso, fazer a tomada da medida. Ele vai ter que parar a situação de desempenho físico para poder fazer essa medida. Durante esse intervalo de tempo, desencadeia-se imediatamente uma redução do estímulo simpático e aumento da ação parasimpática ao coração. Isso, obviamente, vai trazer uma repercussão de queda da frequência cardíaca, trazendo como consequência a redução da frequência cardíaca. Dependendo do tempo gasto na leitura da frequência cardíaca, obtém-se um registro totalmente inadequado ao que se realiza o que o praticante apresenta, induzindo a um erro de subestimação da intensidade aplicada. Ou seja, se nós ficarmos muito tempo fazendo a mensuração por palpação, seja a artéria que for utilizada para essa palpação, para a medida da frequência cardíaca, vai haver rapidamente uma diminuição do estímulo simpático, aumento do estímulo parasimpático, fazendo com que essa frequência cardíaca rapidamente venha a baixar. Então, dependendo do tempo, se nós ficarmos muito tempo nessa mensuração, nós teremos uma contagem de batimentos por minuto referente às sístoles cardíacas inadequado para a representação do esforço, ou seja, estará mais baixo do que na verdade esteve durante o esforço, devido ao tempo grande de leitura por palpação que nós estamos usando dos batimentos cardíacos. Então essa é a principal lógica do trabalho aqui do professor Marins. Entretanto, existe uma faixa de tempo pós-esforço em que o efeito da redução da frequência cardíaca não é significativamente forte, ao ponto de reduzir a frequência cardíaca a um nível tão diferente em comparação com a obtida durante o exercício, sendo esta faixa de tempo o alvo de investigação do estudo. E aí à frente aqui ele vem e descreve então o objetivo do trabalho de pesquisa dele. Então ele deixou, no meu entendimento, fez uma introdução bem simples, bem pontual, mas bem clara dos objetivos e da lógica de se fazer esse estudo. E aí ele lança aqui o objetivo geral do trabalho. O objetivo desse estudo foi verificar a existência de diferença significativa entre a frequência cardíaca e recuperação medida em diferentes intervalos de tempo após o esforço físico, respectivamente 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 segundos. Ou seja, ele monitorou desde os primeiros 6 segundos após a pausa do esforço físico até 1 minuto.
De 5 em 5 segundos ele foi monitorando a resposta cardíaca para ver a que momento essa frequência cardíaca já destoava de forma significativa da frequência cardíaca real final do esforço. Bem interessante aqui a estratégia realizada. Como a frequência cardíaca registrada em esforços, aí ele dosou em duas sobrecargas, em esforços submáximos de 50% e 80% da frequência cardíaca máxima, levando-se em consideração a frequência cardíaca de reserva. Então ele fez cálculos aqui da frequência cardíaca usando a frequência cardíaca de reserva, traçou um tempo no círculo ergômetro para as pessoas ficarem trabalhando aerobicamente, alcançarem um steady state, que é um estado de equilíbrio da frequência cardíaca. A partir dali mantinha-se 10 minutos, depois encerrava-se o esforço. E ao encerrar o esforço, imediatamente começava a se mensurar a frequência cardíaca. 6 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, até 1 minuto, para verificar em que momento essa frequência cardíaca destoava da frequência cardíaca real final do esforço. Esforços esses a 50% e a 80% do máximo. Bom, aqui no trabalho eu salientei, deixo salientado, eu vou postar isso no grupo, como eu falei, alguns dados importantes, qual foi o ciclo ergômetro utilizado, qual foi o cardiofrequencímetro, a marca, as duas intensidades onde ele obteve o steady state, que foi 50% e 80% do máximo. Isso foram 2 momentos de treinamento, as pessoas não fizeram no mesmo dia, foram em um determinado dia fizeram a 50%, foram em outro dia, com um período de intervalo de 1 semana e fizeram a 80%. O mesmo procedimento de esforço, porém com intensidades hora de 50%, hora de 80%. Usou a fórmula predita por Carbonen, usando a frequência cardíaca de reserva. A frequência cardíaca teórica máxima dele, a equação da frequência cardíaca teórica máxima dele utilizada foi de Feld. Não foi 220 menos a idade, que é o que o pessoal mais usa, então usou já uma outra equação para determinar a frequência cardíaca máxima e calcular as zonas de intensidade de 50 ou os níveis de intensidade de 50 e 85% do máximo, usando a frequência cardíaca de reserva. O Treino em Foco já gravou 2 ou 3 vídeos a respeito dessa informação. Vou pedir para o Ricardo e para o Jefferson colocar em destaque esse link aqui no vídeo, desses outros textos e outros vídeos que nós já gravamos sobre essa questão do cálculo da zona-alvo de frequência cardíaca. Aqui não foi uma zona-alvo, foi um índice específico de trabalho. Atingindo o ponto desejado de intensidade, os avaliados foram submetidos a um período de steady state de 10 minutos. Então se mantinha, se colocava a intensidade, esperava-se que a frequência cardíaca subisse, estabilizasse o steady state em torno desse valor, com leves flutuações, e mantinha-se durante esse período de 10 minutos para haver uma real estabilização da frequência cardíaca. A partir daí, como eu disse para vocês, encerrava o teste e monitorava a frequência cardíaca. Então é uma metodologia bem simples, bem tranquila, mas bem útil também, do ponto de vista de repercussão prática desse trabalho que eu vou falar agora no final. Dentro dos resultados, o que ele obteve então nos resultados? Com base no tratamento estatístico desenvolvido, foi possível constatar que não existe diferença significativa na mensuração pós-esforço apenas a parcial de 6 segundos. Ou seja, o valor final da frequência cardíaca e o valor apresentado da frequência cardíaca após 6 segundos de repouso, de pausa do esforço físico, não houve diferença significativa nesse intervalo. A partir dos 10 segundos à frente já houve diferença significativa, ao ser comparado com o momento zero, que é o momento de pausa. Entretanto, após 10 segundos, as demais mensurações até 60 segundos, encontrou-se um P, uma significância estatística de diferença. Apresentado esse trabalho, ele vai para discussões, mas eu aqui no computador, aqui na tela do computador, gostaria de apresentar essas tabelas. Aqui nós temos a tabela 50% do máximo, aqui nós temos a tabela de esforço quando os indivíduos estavam, ou tabela não, um quadro, melhor falando, quando estavam a 80% do máximo. Nós podemos ver que a 6 segundos, o término do esforço foi com 131 batimentos. A 6 segundos, os indivíduos estavam com 130. Então a diferença aqui foi de um batimento, não apresentou diferença significativa. Aos 10 segundos, os indivíduos apresentavam 127 batimentos por minuto de frequência cardíaca, lembrando que o término foi de 131. Aqui já se considera, já houve diferença significativa, como para os demais times de medida da frequência cardíaca. Depois nós vamos ver e discutir um pouco melhor que ele apresenta durante a discussão, durante a análise dos resultados dele, ele apresenta que embora 10 segundos tenha ocorrido já uma diferença estatisticamente significativa, a diferença de 4 batimentos, é o que eu mostro agora aqui na tela, 127 para 131 foi o que finalizou, a 10 segundos os indivíduos estavam com 127 batimentos em média. Aqui a diferença é de menos 4 batimentos em relação à frequência cardíaca final do esforço. Aos 80%, nos 10 segundos, os indivíduos estavam com 167, sendo que eles finalizaram o esforço com 170.
ou seja, com 3 batimentos a menos do batimento real. Então os autores aqui colocam que, embora aos 10 segundos ainda tivesse ocorrido uma diferença estatisticamente significativa, do ponto de vista prático, a diferença de menos 3 batimentos e menos 4 batimentos ainda é aceitável do ponto de vista de medida da frequência cardíaca. Então eles colocam durante a discussão deles que 6 segundos seria o ideal, mas poderia também ser usado 10 segundos de medida da frequência cardíaca e, obviamente, aí multiplicar por 6 para se obter o valor da frequência cardíaca em 1 minuto. Então o indivíduo está fazendo um determinado esforço, ele para durante 10 segundos, mede 6 ou 10 segundos, mede por palpação a frequência cardíaca, pega esse valor. Se medido em 6 segundos, multiplica-se por 10 para obter o valor em BPM, batimentos por minuto. Se for medido em 10 segundos, multiplica esse valor por 6 para se obter o valor em batimentos por minuto, sempre transformando os valores por minuto para poder ter a relação de análise da intensidade. Então tem esse detalhe também, eles colocam que até 10 segundos, mesmo já havendo uma diferença estatisticamente significativa, do ponto de vista prático ainda é possível utilizar. Agora, a partir dos 15 segundos para frente, ficarmos com 15 segundos medindo a frequência cardíaca já é um tempo demasiado, que vai ocorrer em erros preditivos da intensidade do esforço, obviamente para menos. Então aqui eu também destaquei alguns pontos importantes que eles colocam aqui, desde a explicação fisiológica até uma explicação mais prática em termos do que se usar com frequência cardíaca. Um ponto importante que eles colocaram, que é 50%, por exemplo, do esforço, houve um rápido retorno em torno de 20 segundos à frequência cardíaca de base de recuperação considerado 120 BPM. Ou seja, uma frequência cardíaca de recuperação considerada em vários livros do treinamento como 120 BPM por minuto, foi alcançado no esforço de 50% aos 20 segundos. Ou seja, o indivíduo parou 20 segundos, já havia alcançado uma frequência cardíaca considerada já recuperatória, 120 batimentos por minuto. A 80%, nem 1 minuto foi suficiente para baixar a frequência cardíaca a esse patamar de 120. Então ele só fez um comentário que não é fato, não um aspecto que buscasse ser analisado no trabalho, mas ele chamou a atenção de um ponto importante, também estou frisando aqui, que a intensidade mais baixa de 50%, rapidamente o indivíduo recupera a valores considerados de 120 BPM. Numa intensidade de 80%, nem 1 minuto foi suficiente para esse grupo amostral de recuperar os indivíduos nesse patamar. Aqui um detalhe que fica aí registrado. Aqui a questão dos menos 13 e menos 4 batimentos, ainda considerado, tabela que eu analisei com vocês. Tem outros pontos aqui em destaque, os 15 segundos que ele inviabiliza, que ele coloca como não mais adequado. Uma análise de ambos os estudos torna evidente uma redução da frequência cardíaca nas parciais de 6 e 10 segundos não representa um valor que induza a um erro metodológico para o cálculo da intensidade do exercício. Contudo, nas parciais de 15 segundos em diante, os valores tornam-se, tanto estatisticamente como de forma prática, tanto estatisticamente como também de forma prática, significativamente diferentes em relação à frequência cardíaca de esforço, o que poderá induzir a um erro de avaliação da intensidade prescrita ao se subestimar o esforço realizado. Então, prática para nós é isso, medidas de 6 ou 10 segundos, multiplicando por 10 o valor encontrado ou por 6 o valor encontrado para se obter os batimentos por minuto. Também frisei aqui alguns outros pontos que os autores colocam em destaque aqui na discussão. Depois, com a postagem do artigo, vocês podem analisar com maior tempo, com maior profundidade. E aí as conclusões eu vou colocar algumas coisas que já se tornam bem claras para nós, mas só para ler o texto que eles colocaram aqui. Apenas os scores obtidos nas parciais de 6 segundos foi considerada como não significativa a diferença. Porém, o resultado absoluto obtido nas parciais de 10 segundos, em ambas as situações de 80% e 50%, viabiliza sua adoção no dia a dia do trabalho, sem, contudo, induzir a um erro de planejamento na curva da intensidade do trabalho. Então, os autores preconizam que possa ser usado até 10 segundos. Aí vem os 15 segundos. O uso da parcial de 15 segundos para a mensuração da frequência cardíaca, usualmente empregada por parte dos preparadores físicos, foi considerado como significativa sua diferença, tanto estatisticamente como de forma absoluta, não sendo recomendada sua adoção, por estarem subestimando a intensidade do trabalho. Então esse trabalho, no meu entendimento, é um trabalho bem simples, pontual, mas bem importante e com uma aplicabilidade enorme. Muitos dos nossos seguidores, ou até mesmo dos nossos seguidores que não são acadêmicos, não estão envolvidos com a área da educação física, que são praticantes, entusiastas da prática do exercício físico, muito provavelmente usam o controle da intensidade ou por cardiofrequencímetro, uma atividade aeróbica,
ou o controle dessa intensidade por palpação. Cabe aí o treinamento dessa palpação, seja radial, carótida, temporal, qualquer outra artéria, sendo que a radial é a de melhor forma e menor risco de medida para medir a frequência cardíaca. E o tempo de medida dessa frequência cardíaca, como esse estudo mostrou, deve ser em 6 segundos ou em 10 segundos. 15 segundos ou superior a esse já se torna um valor que vai gerar erros de estimativa. Então essa é uma aplicabilidade muito grande, porque nós vemos realmente que muitas pessoas que praticam exercício físico aeróbio não usam um cardiofrequencímetro. Uma boa parcela, sim, hoje já usa, porque embora um custo razoável, muitas pessoas já têm condições de obter esse cardiofrequencímetro, então olhar no relógio e saber qual o valor que está apontando ali da frequência cardíaca. Então 2 pontos são cruciais aqui. O cálculo da zona-alvo que deve ser feita de intensidade de esforço aeróbio, e a partir disso, não havendo cardiofrequencímetro, a medida por palpação. Essa técnica de medida por palpação de artéria deve ser treinada e deve ser feita em 6 a 10 segundos. Isso é o que nós, educadores físicos e acadêmicos de educação física, devemos orientar o público que está iniciando ou já pratica exercícios físicos aeróbicos. Eu me pergunto quantas dessas pessoas que fazem corrida de rua, que são entusiastas da corrida de rua, isso é bom porque traz mais pessoas para a prática do esforço físico. Por outro lado, tem um lado que deve ser cuidado, o lado da intensidade para minimizar riscos de lesão. Quantas dessas pessoas estão efetivamente controlando a sua intensidade? Quantas dessas pessoas sabem calcular uma zona-alvo, minimamente que seja, para ter uma certa noção da intensidade do esforço que estão fazendo? Quantas dessas pessoas conseguem, por palpação, efetivamente fazer uma medida real da frequência cardíaca? E quantas dessas pessoas têm condições de obter um cardiofrequencímetro? A melhor condição é sim obter, comprar e utilizar um cardiofrequencímetro. Não tendo, utilizamos então as orientações passadas nesse estudo para podermos orientar de uma forma mais qualificada os nossos clientes de personal, de academia e os demais entusiastas que fazem exercício físico de uma forma geral hoje pelo Brasil inteiro. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do trabalho, vocês tenham entendido a lógica. Estou postando na quinta-feira ou no máximo sexta-feira no nosso grupo lá do Ciência do Treino em Foco no Face. E amanhã a gente vai ver mais um artigo finalizando aí essa semana temática de treino em foco, análise de exercício. Aguardo vocês amanhã, quinta-feira, sexta-feira. Um grande abraço. Até lá. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas